Acho que isso que é muito complicado, essas negociações, elas têm que ter um limite. Exato. Mas ainda falando de negociações políticas, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, citou a falta de articulação do governo no Senado. Quer dizer que vai ter que comprar lá também. E ainda defendeu a posição da Câmara dos Deputados nas conversas com o Planalto. Vamos ouvir esse trecho do presidente da Câmara, Arthur Lira. O governo não se posicionou claramente, nem com tanta incisividade no Senado. Então, essa matéria foi aprovada no Senado, com o respeito que a gente tem ao Senado, uma matéria terminativa numa comissão. E agora vem para a Câmara. Então, o momento que os municípios enfrentam não é fácil, a pressão na Câmara dos prefeitos é bem maior e nós estamos tentando dar uma solução a este problema que não é pouco sério. Mas o governo não tem efetivamente como cobrar da Câmara dos Deputados o que não realizou no Senado. A Câmara e os líderes já começam a se queixar de algumas matérias que vêm muito mal conduzidas pela articulação do Senado para a Câmara. Provavelmente ele está falando aqui da desoneração da folha salarial, que foi prorrogada aí mais 4 anos, até 2027. Nós vamos tratar desse tema aqui. Mas o tema que está se discutindo agora não é esse. O que nós estamos discutindo, e por isso colocamos aí a sonora do Arthur Lira, é a alfinetada que ele está dando no governo. Falou, vocês estão reclamando da Câmara, que a Câmara está custando 12 bi para votar, que a Câmara está exigindo ministérios, mas você não se articulou no Senado. Ô, Elaine, ele está sugerindo que o presidente articule também assim com o Senado. O erário não vai aguentar. Vai quebrar, né? Vai quebrar o cofre. Pelo amor de Deus, quer dizer... O Senado, na verdade, a gente tem visto o Pacheco se posicionar de uma forma muito coerente e correta, né? O Pacheco está fazendo o trabalho dele, sem esse toma lá da cá, né? Se posiciona quando precisa. Eu vinha falando aqui do ativismo do judiciário e troquei ali a questão da descriminalização das drogas com a questão da homofobia. E aí a gente viu Pacheco se posicionando, dizendo, olha, essa é uma pauta do Congresso, quem tem que legislar sobre a matéria é o Congresso. Então, quando há necessidade, a gente vê, sim, o Pacheco se posicionando e ele vem fazendo ali um trabalho correto. O trabalho tem que ser. O trabalho dele não é ficar no holofote, é fazer a agenda conforme ela tem que ser. A matéria vai para lá, eles votam e enviam de volta para a Câmara, como fizeram agora com a matéria tributária e sucessivamente com a questão da folha, e estão fazendo dentro de um prazo razoável. Não é entregar a matéria e falar, vote aqui agora, vocês têm meia hora para discutir isso e saber se é a favor ou contra. Né? Ou seja, está dando a importância e a seriedade que cada pauta necessita. Então, assim, acho que de novo, uma alfinetada desnecessária. Acho que, de novo, que Arthur Lira é uma pessoa que vem articulando muito forte com o governo e vem querendo um holofote para ele que não deveria. Por falar em alfinetada, a Deise quer te cortar aqui. Que foi Deise? A cabeça. Não, eu estava pensando assim, Elaine, o Arthur Lira, ele é um grande articulador, né? Mas eu fiquei pensando, ele foi tão prático, tão direto na hora de falar do Pacheco, né? Mas ele ficou, ao mesmo tempo que ele foi tão direto nessa crítica ao Senado, ele ficou tão sensível quando o Haddad deu uma entrevista e foi muito mais subliminar nas críticas, que nem foi uma crítica, o Haddad falou que todo mundo sabe, né? Que quem manda na pauta hoje é o Legislativo, e o Lira ficou ofendidíssimo. Aí agora, para dar essa pauladinha no Senado, ali, aí não tem problema, né? 2 pesos, 2 medidas, mas tá bom, né? Agora tem uma coisa assim, o Lira tá fazendo o jogo político, né? Política é chegar no poder, se manter no poder e derrubar o outro do poder, né? Então isso daí não foi à toa, não. Exatamente. E a gente tem um Congresso que a gente já sabia que ia ser muito difícil de fazer uma política de coalizão, né? Até voltando um pouco na pauta passada, porque a gente tem uma direita ali hoje muito forte, muito expressiva, que a gente não tinha nos primeiros 2 mandatos de Lula, né? E um centro que está totalmente desarticulado. Na verdade, quando você negocia hoje com um partido, essa questão mesmo de negociar com os partidos as cadeiras do ministério, tem que olhar bem se você está negociando com a pessoa certa dentro do partido.
porque até os partidos têm racha. Então está um absurdo, porque a gente não tem partido político no Brasil, a gente tem um monte de pequenos grupos articulando a seu favor. Dentro dos próprios partidos a gente já vê isso. Muito bem, gente, vamos mudar um pouco de assunto. Está muito claro isso aí, essa crise que está ocorrendo entre o governo federal e o poder legislativo. Só para pontuar, a Helena estava falando da invasão de competência, ela estava se referindo a uma antiga decisão do Supremo Tribunal Federal criando um novo crime, criminalizando a discriminação por orientação sexual. E, na verdade, ela estava não investindo contra o mérito disso. Todos nós concordamos que tem que haver uma criminalização. O que ela se referiu é assim, o perigo do Supremo, numa bandeira, por exemplo, cujo mérito ninguém discorda, começar a criar crimes. E aí ele viola um princípio básico, que é a garantia básica da civilização, que não há crime sem lei que o defina. Se os juízes começarem a dizer o que é crime e o que não é crime também, mas principalmente criminalizando condutas, criando penas para estas condutas, primeiro, o Congresso Nacional não vai servir para nada mesmo, e segundo, que nós ficaremos sempre não mais na dependência de uma lei objetiva, votada, sancionada por um presidente, publicada. Nós vamos ficar sujeitos ao que um juiz pensa.